Boa tarde, a graça e a paz. Sexta-feira, mais um meio-dia com a Dani, pontualmente aqui no Instagram. E o tema de hoje é o que tá faltando na tua restauração. Por que a tua restauração ainda não aconteceu? Você daria um palpite? O que será que tá faltando para que a restauração realmente venha a acontecer? Quantas vezes a gente já parou para pensar sobre isso? Mas antes de nós começarmos essa live, já compartilha ela com o maior número de pessoas que você conhecer. Lembrando, depois ela vai para o YouTube e um aviso importante. A plataforma está demorando às vezes até 3, 4 dias para ir, amém? Então é por isso que não está indo de imediato. Nós colocamos o vídeo lá, mas ficamos aguardando a autorização do canal do YouTube para que ela possa ser vinculada, amém? Então se demorar um pouquinho, eu te aconselho, assiste ao vivo, que talvez possa demorar uns 3 dias para que esteja disponível lá a gravação. Mas bora, de novo, pensar sobre o tema dessa live. O que está faltando para mim na restauração? Por que eu não avanço? Ontem eu fiz uma pergunta aqui na página. Eu perguntei assim, você sabia que para restauração pessoal existem também fases? Todos nós falamos, a maioria também conhece as fases do deserto, mas afinal de contas, quais são as fases da restauração pessoal? De A a Z, não importa o canal que você siga, possivelmente você já ouviu que a restauração pessoal é que vai dar a você a restauração da aliança. Sim ou não? Eu costumo dizer que pessoas restauradas restauram suas alianças. Tendo esse entendimento, por que a gente às vezes demora a compreender que o processo é conosco? Somos nós que precisamos ser restaurados para que tudo ao nosso redor venha verberar em nosso favor. E eu fiz uma pergunta, você sabia? E para minha surpresa, boa parte disse que sim, que sabia que a restauração pessoal tinha também suas fases a serem vividas e ultrapassadas. Mas quando eu perguntei quais são essas fases, a maior parte disse, não sei. Como podemos alcançar um objetivo se nem sabemos qual o caminho a ser percorrido? Você já parou para pensar sobre isso? Alguém se torna médico sem antes cursar a faculdade? Alguém se torna piloto de avião sem antes ser preparado para isso, sem antes passar por cursos preparatórios, por uma prova muito severa? Ninguém vive o seu destino sem antes ser preparado, sem antes ter que aprender, sem antes ganhar know-how para aquilo. E aí eu pergunto para você, você tem se preparado? Você tem buscado aprender? Você tem buscado evoluir, se transformar, renascer para que a tua restauração pessoal aconteça e por consequência todas as áreas da tua vida possam ser restauradas? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que 90% dessa jornada está nas tuas mãos? Aí você pode dizer, opa, mas como assim? Como que a minha restauração pessoal, 90% dessa jornada está nas minhas mãos? É sobre isso que a gente vai falar nessa tarde. A maioria de nós chegou ao deserto sem nem saber como entrou ali. Sim ou não? A maioria de nós foi vendo os problemas acontecerem, mas a vida atropelada fez com que você fosse deixando de lado, deixando de lado, deixando de lado. E um belo dia você acordou e você estava no meio do deserto. Sim ou não? Levanta a mão aí. Quem um dia se descobriu dentro do deserto e ficou se perguntando como foi que eu cheguei até aqui? Como foi que a situação ficou tão grave a esse ponto que eu agora me vejo no meio dela? Sim ou não?
Eu recordo que eu dizia no início do meu deserto: Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? O que eu estou fazendo nesse lugar? Por que antes eu tinha uma família onde o meu marido era o meu melhor amigo e agora não existe mais nada? Em que momento de cúmplices nós viramos estranhos? Ontem eu coloquei um vídeo falando sobre o toque, que nós vamos deixando aquele casal que lá no início do namoro caminhava de mãos dadas, beijava, abraçava, como eu disse aqui na minha terra, dengava. E hoje o toque chega a ser algo a ser repelido. Então a maioria de nós começa esse processo de restauração pessoal quando nos descobrimos dentro do deserto. Ali a gente descobre que a vida não estava tão do jeito que nós imaginávamos que ela estaria. Ali a gente descobre que a família desmoronou, que o trabalho acabou, que o dinheiro não existe mais, a saúde foi embora, porque o deserto ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de um monte de mazelas. Sim ou não? E de repente, a gente percebe que o padrão do que vivíamos não era o padrão de Deus. Eu achava que eu era o padrão do Senhor. Afinal de contas, eu ia todos os domingos à igreja, participava de um grupo que algumas igrejas chamam de célula, outros chamam de reunião familiar, outros de GC, não importa o nome. A nomenclatura aqui não é o importante. Eu tinha uma célula dentro da minha casa, eu não era ministrante dela, mas eu era a pessoa que recebia. Eu era a anfitriã. Aos domingos eu ia para o culto, dizimava, louvava. Quando o Ministério de Louvor tocava uma canção que me tocasse, chorava, me emocionava com tudo aquilo. Mas não havia entre eu e o Senhor um relacionamento. Havia se tornado tão burocrático e sem vida como o meu casamento. E ali eu descobri que eu não era uma cristã das melhores. Eu descobri que Jesus era talvez um ficante que eu encontrava na balada, mas não havia entre eu e ele intimidade e relacionamento. Eu estava longe disso. E quando estamos longe da presença dele, sabe o que acontece comigo e com você? E quando a alma prevalece, você pode ter certeza que é ribanceira abaixo. Falamos, porque isso é da carne, isso é da carne, isso é da carne. Deixa eu contar algo pra você. A carne é como uma marionete. Ela segue dois caminhos. Um deles vai prevalecer. Ou ela segue a alma, ou ela segue o espírito. E ela só faz os comandos que alma e espírito dão a ela. Hoje, na tua vida, você tem sido guiado pela alma ou pelo espírito? Ser guiado pela alma são os meus desejos, as minhas vontades, os meus sentimentos, as minhas necessidades. O verbo é conjugado na primeira pessoa, o eu. Eu preciso, eu sinto, eu quero, eu faço. Mas ser guiado pelo Espírito não é o eu. Ser guiado pelo Espírito, o verbo muda de lugar e é sobre ele. A palavra vai dizer que ele cresça e eu diminua. E aí eu te faço uma pergunta: você tem deixado que ele cresça para que você diminua? Você tem deixado de lado tudo aquilo que você quer para viver aquilo que ele diz através da sua palavra que devemos viver? Sabe o que acontece? Por que a nossa restauração pessoal ela acaba se demorando demais para acontecer? Porque temos a tendência de nos comparar. Vamos lá? Atira a primeira pedra quem nunca fez essa pergunta. Quando você chegou ao deserto e se viu no meio do caos,
e começou a buscar testemunhos, foi lá no Google, como reverter uma crise no casamento, como não conseguir que o divórcio aconteça, e você vai atrás. Quantas vezes ao ouvir um testemunho, e agora levanta a mão mesmo, quem for, você se perguntou ou até externou a pergunta, mas quanto tempo você está no deserto mesmo? Ou quando você entrou no meio de uma live meio sem saber o que estava acontecendo e percebeu que era um testemunho e você danou a digitar lá, mas quanto tempo mesmo ela está no deserto? Quanto tempo mesmo levou a restauração do casamento? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Sim ou não? Quem já pensou ou até externou o seu pensamento através dessa pergunta? Levanta a mão aí. Todos nós. Eu já disse para vocês que eu não vivo na bolha. Já disse para vocês que tenho dificuldades iguais e outras diferentes das de vocês. Aqui não é sobre Disney, tá, gente? Já falei para vocês. Aqui é sobre vida real, pessoas reais, mas pessoas reais que todos os dias buscam aprender e a ter o caráter de Cristo. Para que eu tenha o caráter do Senhor, eu preciso aprender primeiro a tê-lo. Não é um copia e cola, eu preciso ser transformado, eu preciso nascer de novo. Então eu também já fiz essa pergunta, mas afinal de contas, está quanto tempo mesmo no deserto? Como se eu pudesse comparar o tempo que o meu irmão e a minha irmã estão ou estavam com o meu. Aí eu fico pensando, meu Deus, tô há um mês. Ela conseguiu restaurar com um mês, então com um mês o meu também vai ser restaurado. E aí o irmão ou a irmã diz assim, fiquei 5 anos. Aí você diz, ufa, tô há 3, então eu ainda tenho esperança. Ou você começa a se comparar em coisas do tipo, vê fulana parece que não se atinge, ela tem uma fé inabalável e a minha? Todos os dias eu duvido. Vê a ciclana, o marido tá virado do giraia, pensa no mundo virado. Mas eu não vejo ela perder a constância. E o meu, que não é tão atarantado assim, eu todos os dias perco o ritmo. Quantas vezes você já comparou o teu deserto com o deserto de infinitas pessoas? Quantas vezes você caiu na esparrela de ver uma vida instagramável nas redes sociais e pensou, mas a minha não é assim. Tem algo de errado comigo. Como é que ele ou ela restaurou o casamento, mas o meu não está sendo restaurado? Como é que ele ou ela tem esse marido e essa esposa e o meu é um traste? Por que ela tem essa casa bonita e a minha não é? Por que as louças são tão elegantes e eu tenho um Duralex? Por que a vida deles parece um conto de fadas? E viajam e saem juntos e postam, e estão no cinema, no restaurante. A casa é linda, os filhos são fantásticos, mas a minha não é. Deixa eu falar algo pra você. Deus criou cada um de nós exatamente como nós somos. A cor dos olhos, do cabelo, do tom de pele, a altura, a largura, não importa. Cada um de nós somos únicos. Cada um fomos criados imagem e semelhante daquele, sendo único. E hoje eu quero te dar a primeira chave. Por que a tua restauração pessoal tem demorado e não tem acontecido? Você avança 2 passos, retrocede 3, avança 1, volta 4 e parece que o negócio não sai do lugar. Muitas das vezes a impressão que você tem é que você só está andando para trás. Sabe por que isso acontece?
Porque você se compara. Você fica pensando, poxa, mas olha essa pessoa, 3 semanas e o marido voltou para casa, 4 semanas e a esposa anulou o divórcio. Por que eu tô há 1 ano, há 2 e a minha vida não muda? Ver minha amiga de oração, a minha colega que eu conheço em um desses grupos aí, marido voltou para casa, ela já tá 1 ano vivendo um sonho. O meu voltou para casa, eu tô 1 ano ainda vivendo o inferno. Quem já pensou em todos os exemplos que eu acabei de dar? Quem já pensou que a grama do vizinho é sempre tão mais verde e florida, o jardim dele é tão mais bem cuidado do que o seu? Tão mais bonito? Sim ou não? E sabe por que isso acontece? Não somos iguais. Não somos. O Senhor me fez totalmente diferente do Daniel. Eu sou colérica, ele é sanguíneo. Eu sou clara e ele prolixo. Eu gosto de ler, ele odeia. Ele gosta de filme de luta, eu detesto. Eu sou do dia, eu gosto de ver o sol. Daniel é apaixonado pela noite. Você tá vendo quão diferente cada um de nós é? Mas é nas diferenças que Deus age. Você não precisa e nem deve ser igual a ninguém. Você pode sim se alimentar do testemunho do irmão ou da irmã que alcançou, cujo milagre o Senhor entregou, foi alcançado. Mas não faça disso o modelo da sua vida. Porque você é único, porque você é única. Porque não existe alguém igual a você em toda a face da terra. Não há. Gente, até gêmeos univitelinos. O que são gêmeos univitelinos? DNA igual. Foi aquele óvulo ao ser fecundado, se dividiu e nasceram 2 pessoas iguais, iguaizinhas. Mesma carga genética, mesma aparência física, tudo igual. Mesmo eles possuem uma coisa de diferente. E quem arriscaria me dizer o que seria? Se até gêmeos que possuem a mesma carga genética possuem uma coisa diferente, por que você está se comparando com alguém que nem é igual a você? O sucesso do outro precisa ser para mim um gás para alcançar o meu, mas não pode ser uma plaquinha de modelar. Ah, com ela aconteceu assim, assim, assim. Quer ver outra pergunta que você fica fazendo no teu deserto? Vocês normalmente perguntam assim, mas vem cá, me conta aí, houve algum sinal? Houve algum sinal que você percebeu que queria voltar com o Daniel? Ou, Daniel, houve algum sinal de Deus para ti dizendo que a Dani voltaria? Houve alguma coisa, um estrondo, o sol, a lua? Uma oração? Uma previsão? Quantas vezes você já perguntou, mas será se há algum sinal? Há algum sinal de que, ok, o meu deserto está afindando e agora eu vou viver a glória da segunda casa? E aí você fica tentando reproduzir o sinal da outra pessoa. Eu já tive um caso de uma aluna que eu disse assim, fulana, aconteceu isso às vésperas do marido voltar para casa. E aí essa aluna foi fazer exatamente o que havia acontecido para ver se o dela voltava. Vocês acham que é dessa forma? Você acha que Deus diz pra gente o tempo e a hora? O Senhor entregou para mim e para você um cajado do qual nós devemos usar. E como nós vamos usar o nosso cajado é de maneira
única. Sabe por que a nossa transformação pessoal começa, eu vou usar um jargão do mundo, embaçar, dar ruim, não acontecer, ou aquilo parece que nunca tem fim, eu luto e o negócio parece que não anda. Primeira chave disso tudo. Por quem você tem sido guiado? Você tem se guiado, o teu corpo, lembrando, somos corpo, alma e espírito. O teu corpo tem sido guiado. Ixi, gente, tem sido guiado pela alma ou pelo espírito? O espírito guia aquilo que é eterno. A alma guia aquilo que é agora, é momentâneo. A minha raiva desse momento, amanhã eu esqueci. O propósito do espírito é o mesmo, do início ao fim. Linear, constante. Quem anda pelo espírito anda de maneira linear. Quem anda pela alma anda como quem anda numa montanha russa em loops eternos. Você não sabe. É um e um a todo instante. Quem tem te guiado? Essa é a primeira pergunta que você precisa se fazer. Isso é sobre qualquer área da tua vida. Quando você conhece a palavra e você entende que o processo é com você. Para que as pessoas entendessem o que eu estava perguntando, eu tive que colocar atenção. Eu estou perguntando para você o que tem faltado para a tua restauração pessoal. Sabe o que na maioria das vezes chega na caixinha? O meu marido largar a amante. A minha esposa decidir pelo fim do divórcio. A minha esposa parar de vagar no mundo e voltar pra mim. O meu marido parar de ser mentiroso pra eu ser feliz. A tua restauração em nada, em absolutamente nada, é guiada pelo aquilo que o outro tá vivendo. Porque quando você estiver sendo guiado por aquilo que está acontecendo na vida do outro, deixa eu te contar um negócio. Você é dirigido pela alma. Puf, verdade que dói, né? Verdade que dói. A gente fica buscando alimentos fast food através de profecia, através da tia do coque, do irmão da revelação, do pastor da oração, quando o Senhor está chamando eu e você para um relacionamento íntimo, aonde eu vou aprender a ser guiado pelo Espírito e não pela alma. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Hoje era um dia que eu não queria vir para a live. Mas eu sou guiada pelo Espírito ou pela minha alma? Hoje a minha filha tá lá em Belém, é a formatura dela, e eu amanheci meio murchinha, não porque é a formatura dela, eu tô feliz, mas porque eu não posso estar lá com ela. E é óbvio que a minha alma trouxe à minha memória o primeiro dia de aula. E eu me perguntei, quando que a minha menina terminou o colégio? Há 18 anos atrás, eu estava deixando ela pela primeira vez no colégio. E eu fiquei que nem uma besta na porta da escola, achando que ela ia chorar. E ela fez assim, tchau, mamãe. E foi a primeira ruptura entre nós duas. E hoje a minha menina, que tinha menos de 2 anos, quando me deu tchau e disse tchau, mamãe, e entrou pro colégio, é a minha menina que terminou o colégio. E uma nova fase da vida dela tá se abrindo. A vida ela não é fácil para ninguém. Eu e o Daniel estamos de problema até a tampa da cabeça. Mas você não vai ver, nem eu e ele, deixando a nossa alma gritar. Não é sobre não sentir medo, que a gente sente também. Não é sobre não duvidar, porque tem horas que a gente diz, Jesus, me abraço em ti, para que eu não venha duvidar em nada do que tu tens para minha vida. A vida ela não é fácil para ninguém. Quem diz que, não, porque eu estou muito bem preparada, porque, sabe, a minha vida espiritual ela é fantástica, porque eu duvidar de alguma coisa, tá repreendido no nome de Jesus. Para de seguir essa pessoa porque ela é bem mentirosa. Pessoas normais e reais, que vergam, mas não quebram.
É sobre todos os dias acordar sendo um pecador e uma pecadora, mas dizer assim: eu tô aqui, Senhor. Tô aqui para aprender e para viver mais da tua presença, diminuindo quem eu sou e crescendo quem tu és em mim. Não é sobre o meu testemunho, não é sobre o testemunho do Daniel, não é sobre o testemunho dos nossos filhos, da nossa família. É sobre aquilo que somente Ele pode fazer. Eu aqui, rapaz, se dependesse de mim, eu ainda estava divorciada, porque eu não posso fazer nada. Mas aquele que tudo pode, esse faz. Mas voltando para o centro dessa live, por que a tua restauração não está acontecendo? É um tema bem grande. Eu hoje vou abordar a primeira coisa, a primeira chave. Não se compare. Você é único. Quando você se compara, você fica pensando: poxa, eu tô aqui na luta com a separação, mas a situação financeira ficou muito complicada, tem as crianças dentro de casa. Eu vivi isso. E ele tá lá, no bem bom. Enquanto eu tô aqui trabalhando e contando os centavos para botar comida na mesa, quando dá o sextou, ele tá no barzinho, o badalado da cidade, sorridente e feliz, com a amante, vivendo o melhor dessa terra. E eu que tô aqui buscando, adorando, orando, jejuando, clamando, tô vivendo a escassez. Sim ou não? Quantas vezes você viu o homem sanguinário, alguém que você conhece, vivendo uma vida próspera, daquilo que o mundo diz que é prosperidade, e você está vivendo a escassez? Quantas vezes você se comparou, dizendo: eu estou vivendo nada e ele está vivendo tudo? Enquanto você estiver se comparando com alguém e entender que você é único, que você é única, que Deus não fez ele igual a você e nem você igual a ele, sabe o que vai acontecer? Você continua rodando. E aí, sentimentos ligados à alma vão conduzindo a tua vida e você volta lá para a montanha-russa do a cada looping, a cada descida. Quando você pensa que você está subindo, aí, uma nova descida. A mágoa é a primeira coisa que toma conta de você. Coração que tem mágoa está longe de uma restauração. E aí a mágoa instaurada traz com ela a falta de constância. Porque eu começo a entrar nessa corda bamba, nessa montanha russa de quero, não quero mais não. Quero, não sei se dá certo não. Quero, eu não tô vendo nada mudar. Não se compare. Voltando à pergunta que eu fiz, alguém acertou aí. Até gêmeos idênticos, mesmo código genético, DNA igual, fecundação que se dividiu, duas pessoas idênticas, tem uma coisa de diferente. E eu e você temos essa mesma coisa e ninguém tem igual um ao do outro. Isso se chama digital. A tua digital, a minha digital, ela é única. Se Deus criou cada um com a sua própria digital, significa que ele não é fábrica de copia e cola. Tudo igualzinho. A tua história não vai ser igual do teu irmão. A tua jornada não vai ser igual da tua amiga. Cada um vai viver o seu processo de acordo com aquilo que o Senhor tem para você. Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que tá tudo isso acontecendo? E eu paro e digo para elas: vocês têm noção do testemunho extraordinário que Deus está construindo na tua vida? Você é único. Você vai poder dizer para outras pessoas: olha, o projeto da minha
vida, o projeto da minha família, o projeto da minha casa era um projeto fracassado. Mas o Senhor pegou aquilo que ninguém mais acreditava e transformou num lugar de honra. Entende que você está produzindo um propósito, um testemunho que ninguém vai ter igual ao teu. Ninguém. Você é único, você é única. Não se deixe ser tomado pela mágoa, pela falta de constância. Aí você começa a entrar naquele lugar de eu preciso controlar. Então eu vou ficar vigiando, correndo atrás, ligando, stalkeando, criando fake. Entrega aquilo que te custa a Deus. Porque quando você entra nesse lugar do controle, sabe o que acontece? A ansiedade toma conta do teu coração e da tua mente. E você não tem paz em nada do que você faz. Você não consegue se concentrar. Você senta para ler a Bíblia e não consegue entender uma palavra. Você senta para ouvir uma pregação, você não consegue compreender nada do que foi dito. O louvor começa a tocar e você não consegue. Você não consegue. Porque a ansiedade tomou conta de você. E aí você percebe que quanto mais você tenta controlar, menos você consegue. A ansiedade aumenta. O que vem em seguida? A esperança morre. E quando a esperança morre, eu sou tomada por sentimentos humanos nada bons. Aí você fica pensando, a palavra diz que aquilo que o homem planta, ele vai colher. Tá colhendo, tá plantando tudo errado. Pois eu quero ver o dia da colheita. E aí o senso de justiça, ó, nível hard. Ele tá pensando o quê? Ela tá pensando o quê? Vai me fazer sofrer e a vida vai ficar na tranquilidade? Eu quero ver a hora dele ou dela entrar no deserto. Sabe quantas vezes eu já respondi perguntas do tipo, mas vem cá, meu marido não vai entrar no deserto não? Só eu que vou passar por ele? Ou a minha esposa não vai sofrer nadinha? E eu vou sofrer sozinho? Ah, isso não é justo. Quando mesmo que começa o deserto do outro? Bora falar a verdade? Porque eu também já pensei. Quantas vezes você já se perguntou e até externou a pergunta, quando que começa mesmo o deserto dele ou dela? Quando é que ele ou ela vai passar por tudo que eu estou passando também? Quando é que ele vai ser moldado no fogo da aflição? Sim ou não? Sim ou não? Levanta aí que eu vou dar até um tempinho para vocês, vou tomar um golinho d'água. Quantas vezes você já pensou, já até orou, já externou, já falou com o amigo, com a amiga, com o pastor, com o irmão, com o presbítero? Vem cá, mas que horas que o deserto da outra parte vai começar mesmo? E aí o senso de justiça vai tomando conta de todo o teu ser. E aí vem a próxima fase, que você começa a ficar com uma confusão mental, uma indecisão. Horas você quer que tudo aquilo acabe, horas você quer que o outro entre no deserto, horas você não sabe mais nem como orar, horas você simplesmente só grita, horas você silencia, você não sabe para onde você vai. Até que chega uma fase que você se dá conta que você nunca se amou. Falar rapidinho sobre amor próprio. Não o amor próprio que o mundo divagueia e externa, do eu tudo, o outro nada, eu bem, o outro que se lasque, não. A palavra vai dizer, ama teu próximo como você ama
a si mesmo. Se você não se amar, você consegue amar alguém? Se você não nutrir por você mesmo, por você mesma, o amor próprio, você tem condições de amar alguém? Fazendo uma figura de linguagem, alguém tira alguma coisa de um pote vazio? Todos os dias eu recebo pessoas que dizem assim: Dani, foi tudo minha culpa, eu não me perdoo. Alguém que não se perdoa consegue perdoar alguém? Alguém que não se ama consegue amar alguém? Alguém que não tem em si algo consegue dar esse algo a outra pessoa? A Bíblia diz que a nossa boca expressa daquilo que transborda do nosso coração. Eu só dou para o outro aquilo que está transbordando em mim. Eu não consigo dar para o outro aquilo que não tem em mim, ou aquilo que só dá para mim. Por que a restauração pessoal, ela antecede a restauração familiar ou qualquer outra restauração na tua vida? Porque você precisa transbordar, para que o transbordo que acontece em você possa ser dividido e dado ao outro. Ninguém dá aquilo que não possui ou que possui em escassez. Eu já falei sobre isso, mas eu vou falar de novo. Bora para outra figura de linguagem para que vocês consigam entender no mundo físico aquilo que o Senhor está falando comigo e com você no mundo espiritual. Quando você entra no avião, que o comissariado começa a falar sobre as questões de segurança, e aí ele vai falar sobre as máscaras de oxigênio. Qual é a determinação? Coloque primeiro em você. Se você não está respirando, você não tem como ajudar o outro a respirar. O comissariado vai dizer para nós: olha, caiu as máscaras, coloque em você e após isso, ajude a pessoa que está ao seu lado. Ninguém cura ninguém se não estiver curado. Você não é capaz de curar nem a si próprio. Isso, quem nos cura é o Senhor. Mas passar por esse processo determina a nossa história. E estar nele, isso sim é uma responsabilidade minha e sua. Por que eu comecei essa live dizendo que 90% de tudo isso é nossa responsabilidade? Porque decisões definem destinos. A promessa é de todos. Acreditar é para poucos. Você vai ficar na turma do não sei se acredito ou na turma do não importa as circunstâncias. Eu vou crer. Eu vou vergar, vai doer. Não vai ser fácil. Eu não tô indo pro parque da Disney, mas eu vou conseguir. Porque aquele que é o nome acima de todo nome já me deu a promessa na sua palavra. Não foi a tia Cotinha, nem a irmãzinha da oração do meio-dia, nem o tio da revelação. Foi o Senhor através da palavra. E como é que eu sei isso? Quando eu busco conhecimento. Sem conhecimento, nós somos destruídos. A palavra vai dizer para mim e para você: vocês perecem por não me conhecer. Vocês padecem pela falta do conhecimento. E hoje eu te pergunto, o que está faltando para que você aprenda, conheça? Gente, hoje tem conteúdo de todo jeito, de toda forma, gratuito, pago muito, pago pouco, pago. Mas as pessoas querem miojo de 3 minutos. Miojo de 3 minutos não vai fazer o teu milagre. Simples assim. Ontem, no grupo presencial, o tema do estudo foi gratidão. E o texto que nós lemos falava assim: seja grato e adore ao Senhor.
seja grato e adore ao Senhor. Sabe o que as pessoas hoje fazem? O culto começa às 10 da manhã, de 10 às 11, toca o louvor. Quem conhece a palavra sabe que o louvor é que abre os céus para que a minha oração suba. A adoração vai quebrar as barreiras, vai passar em meio à guerra nas regiões celestiais, para que a minha oração alcance os céus e seja depositada junto ao altar do Senhor. Mas sabe o que eu faço? Eu entro 11 da manhã na igreja, porque né? Louvor, cantoria, isso não presta para nada não. Deixa eu dormir mais um bocadinho. As pessoas nem sabem do que elas estão abrindo mão. Elas nem têm ideia da importância daquilo. Sabe por quê? Porque não conhecem. Porque não buscam intimidade. Porque não leem a palavra. Porque não buscam aprender. Vamos lá, gente. Eu acabei de dizer para vocês. Eu gosto de ler. Como é que eu aprendo? Eu aprendo lendo. Escrevendo. Anotando. O Daniel não gosta. E aí Deus faz certinho a tampa com a panela. Tudo que eu leio, tudo que eu aprendo, eu ministro na vida dele. Eu digo, Dani, olha isso aqui que eu aprendi. E aí eu vou lá e explico pra ele. Por quê? Porque o Daniel é auditivo e é visual. E aí o Senhor deu pra ele uma mulher que explica pra ele de maneira auditiva e visual. Mas ele aprende. E aí eu pergunto pra você, você tem buscado aprender? Gente, tudo quanto é seminário, curso, palestra, pago, gratuita, que eu possa participar, eu tô lá. No ano que passou eu li 30 livros. Porque eu sou excepcional? Não. Porque eu gosto de ler. E gosto de aprender. Porque sou curiosa. Seja curioso das coisas dos céus. Aprenda. Mergulha. Deus não quer que você fique no rasinho, aonde o milagre não te alcança. Ele quer que eu e você venhamos mergulhar em águas profundas. Porque é lá, nas águas profundas do conhecimento de quem é Deus e como Ele é a minha identidade, é que o meu milagre vai ser vivido. É lá que eu serei alcançado, eu serei alcançada pelo meu milagre. Nessa tarde eu quero que você fique com essa palavra no teu coração. Hoje à noite a gente está finalizando mais uma etapa linda. Segunda edição do Projeto 2. Segunda edição de pessoas sedentas para aprender o que o Senhor tem para nós. Segunda edição de pessoas querendo aprender a palavra, pessoas querendo ouvir a palavra, pessoas querendo se alimentar da palavra que é o pão vivo. Hoje a gente encerra esse ciclo. Segunda edição de pessoas que através de aprender também lançaram uma semente de generosidade, porque o que foi arrecadado foi direto para aqueles que precisam. Foi para as mãos de quem está precisando. E eu só tenho a agradecer pela segunda edição. E já vou dizer para você, vai ser um projeto permanente nessa página. Eu e o Daniel entregamos ao Senhor como oferta o nosso tempo, a nossa disponibilidade e a nossa obediência e também a nossa inscrição, porque eu faço todas as vezes, a minha e o Daniel, fora as pessoas que nós abençoamos. Eu quero dupla semente para minha vida e quero que a de vocês também. Amém? Pense em cada coisa que eu falei nessa tarde, não porque eu falei, porque eu mesmo já disse para vocês que nem para a esquina eu consigo dobrar a avenida, né? Mas porque talvez através de mim, através daquilo que Ele me usou para dizer a você, que essa semente brote dentro do teu coração e tudo aquilo que nós falamos agora você possa transformar em você através da presença vívida do Senhor. Amém?
Uma boa tarde, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Não sei se a live vai hoje lá pro YouTube, a gente vai baixar e disponibilizar, mas ficamos dependendo da plataforma, amém? Beijo, beijo.